Quando vocês estiverem vendo minha tela, por favor, digam ok, Já tá, estamos vendo. perfeito. Compartilhar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre ergonomia no home office e como manter. E aí, pensando nisso, eu fiquei assim, ok, vamos falar sobre home office, sobre uma postura majoritariamente sentada, né? Mas a gente tem que primeiro entender o que é essa ergonomia, né? De onde ela veio, o que é que ela abrange quando a gente fala sobre ergonomia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, iniciar, eu acho que eu até botei aqui os objetivos da nossa conversa hoje. Isso, ó. A gente inicia com os conceitos básicos sobre ergonomia, alguns benefícios, a ergonomia dentro do home office, que é exatamente o assunto da nossa discussão de hoje, e a conclusão, tá? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve, para que a gente possa realmente conversar um pouco mais entre a gente ao final. Eu tendo a falar muito, que eu me empolgo muito com esses assuntos, mas hoje eu prometo ser um pouco mais breve. Então vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe para vocês um gift que eu achei sensacional, que mostra essa evolução de algumas décadas atrás até os dias de hoje. Se vocês observarem, os ambientes de trabalho, eles eram muito sobrecarregados, com muitas coisas, porque a gente não tinha toda essa tecnologia. À medida que o tempo foi evoluindo, acabou que as nossas coisas do nosso ambiente ali de trabalho, da nossa mesa, elas se tornaram aplicativos. O Gu está aí para provar, né? Ou aplicativos aqui do nosso computador, que estão no computador para oferecer essas facilidades para a gente, ou no próprio celular. Então, a calculadora, por exemplo, é um exemplo. É a calculadora, né? O telefone, bloco de notas, a gente tinha muitas coisas disponíveis e hoje em dia, realmente, a gente já não tem mais essa necessidade toda amontoando em cima da nossa mesa. Fora o computador, que também diminuiu. Diminuindo o espaço desse computador favoreceu também a nossa vida, para organizar um pouco mais esse nosso ambiente de trabalho. Ergonomia, né? De onde vem essa palavra? A origem dela é do grego. Ergo significa trabalho, nomo significa leis ou normas, então são normas ou leis que a gente atua sobre o ambiente de trabalho, sobre o trabalho das pessoas. E aqui eu mostro para vocês que, apesar de ela ter cientificamente estado mais próxima da gente na década de 40, né, os cientistas realmente deram um passo mais forte sobre a ergonomia nessa década, ela existe desde os primórdios, porque desde os primórdios a gente tem essa preocupação em ajustar o nosso ambiente para o nosso trabalho, ajustar a nossa postura, ajustar o ambiente, ajustar o mobiliário que a gente utiliza, os acessórios que a gente utiliza. Então, observem como já existe essa preocupação com a evolução, o que promove mais conforto e mais facilidade no nosso dia a dia desde os primórdios, certo? Esses computadores, gente, eu acho sensacional. Eu olho para essas imagens e eu fico... não dá saudade. O que seria ergonomia, né? A definição é a disciplina científica interessada na compreensão das interações entre os humanos e os outros elementos de um sistema, objetivando otimizar o bem-estar, objetivando otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema. Então, um resumo disso daqui. A ergonomia é a junção do que seria um ser humano, né, e suas necessidades trabalhistas com os elementos do ambiente de trabalho dele, de forma a executar suas ações promovendo o maior bem-estar e conforto possível. Esse seria um resumo do que seria a ergonomia, certo? É essa junção entre o trabalhador, as funções que ele executa, de forma a proporcionar bem-estar e produtividade, né? Mantendo a produtividade. Conceitos básicos de ergonomia, que a gente tem alguns tipos dela, só para a gente entender um pouquinho mais. Ela pode ser de concepção, de correção ou de conscientização. A concepção, ela é executada, essa ergonomia ela é pensada antes mesmo de a gente instalar aquele ambiente de trabalho. Então,
A ergonomia, na verdade, é uma disciplina multidisciplinar, então profissionais de diversas áreas, como engenheiro, médico, fisioterapeuta, todos eles que unem o que der ali naquela empresa, né? E você elabora planos para que você ofereça o melhor ambiente possível para aqueles colaboradores a executarem seu trabalho, antes mesmo de iniciar realmente com o trabalhador ali. Correção, o trabalhador já está ali executando o trabalho, é como se fossem vocês agora no escritório de vocês ou no home office, e vem um profissional e avalia como é que está aquele ambiente de trabalho, como é que está a iluminação, como é que está a mesa, como é que está a postura do trabalhador, o ambiente mesmo como um todo, como é que está a questão da cognição, vocês estão entendendo direitinho como usar os acessórios de vocês estão entendendo como é que deve usar aquela tecnologia que está à disposição, isso tudo está dentro da ergonomia, porque não é só a parte física, mas também envolve mental, tá? É um bem-estar completo. E conscientização, que é o que a gente está fazendo hoje. Envolve essa questão de você conversar para tanto o colaborador quanto a empresa, né, os gestores entenderem a importância da ergonomia dentro de uma empresa. Benefícios da ergonomia, que eu resumi em 3, que seria, eu amei esse benefício aqui. Primeiro, ponto de equilíbrio entre produtividade e conforto. Eu achei esse conceito extraordinário para o que realmente representa a ergonomia, porque a gente precisa exatamente desse equilíbrio. A gente não pode ficar pensando principalmente em home office. A vontade da gente é ficar esticado, relaxando, só aproveitando aquele momento ali em casa, no sofá. Se o mais confortável para você, por exemplo, em casa é o sofá, pegar aquele computador, sentar e ficar ali no sofá. Só que ali no sofá, totalmente torto, a postura incorreta, você acaba tendo dores, você acaba tendo dificuldades aí com relação à circulação em alguns locais, e isso vai gerar desconforto. E o que gera também uma diminuição da produtividade. Então, a gente precisa desse equilíbrio para realmente fazer valer a pena esse trabalho em home office. Outro benefício, diminuir a fadiga, desconforto, diminuir também o desconforto físico e o mental, e com isso a gente previne as lesões. Melhora também a qualidade do ambiente, né, qualidade do ambiente de trabalho e o bem-estar no trabalho. Pensando com relação às diferentes esferas que o indivíduo tem, um outro benefício que eu acredito que seja muito importante dentro da ergonomia seriam essa possibilidade de atuar em várias frentes. Trouxe aqui duas delas que eu acredito que seja as que a gente vai mais conversar aqui, que seriam a física, que é o que realmente a gente vai pontuar mais, e a cognitiva. Dentro da física, a gente atende as questões posturais do indivíduo, o manuseio dos materiais, exemplo, teclado, monitor, mouse, e os movimentos repetitivos. Exemplo, se você é uma pessoa que trabalha muito na parte administrativa, provavelmente você vai ficar muito tempo sentado com muito mouse e teclado, constantemente ali digitando numa determinada postura. Então, aquilo dali em sequência, sem nenhuma pausa, pode lhe gerar desconfortos, o que no futuro pode gerar também lesões. Quanto ao cognitivo, a gente atua na ergonomia com design, melhorando o design das interfaces, deixando mais intuitivos aquelas interfaces de trabalho que a gente tem, analisando quais são as tarefas e os fluxos de trabalho que cada indivíduo, cada colaborador daquele tem, para exatamente adaptar as necessidades individuais às necessidades da empresa e, com isso, fazer aquele equilíbrio de forma que não sobrecarregue o trabalhador, o colaborador. E também a gente atua na interação entre o homem e a máquina. Como eu falei para vocês, por exemplo, a gente está aqui conversando através de um computador. Se esse computador estiver muito alto ou muito baixo ou muito de lado, vai prejudicar a nossa postura, vai prejudicar o nosso conforto e pode gerar dores que, se em constante movimento ali, se em constante postura daquela dali, pode te trazer lesões. Então, essa interação a gente também analisa. Ergonomia no home office. Aqui a gente traz uma figura, né, para vocês observarem, porque o trabalho sentado, o que é majoritariamente, como a gente falou, trabalho home office,
Quando a gente pensa em home office, a gente pensa na gente sentado, encontrar um ambiente ali na nossa casa, né? E sentar para executar as nossas funções. Teoricamente, esse sentar é bastante confortável, porque a postura sentada é uma postura legal, é uma postura confortável, é uma postura de descanso. Porém, quando a gente pensa no home office, o sentar, ele acontece por um longo período de tempo, né? E ele também está associado a um ambiente externo, que é a rotina da sua casa. E também há uma rotina que é pessoal, que a maioria, infelizmente, da população hoje está bastante sedentária. Então, o nosso home office, ele tem esses 3 vetores que, se a gente não analisar com cautela, podem prejudicar muito, tanto na produtividade, quanto realmente você como ser, como colaborador. Então, pensando nessa postura e nessa foto que a gente está vendo, observem que tem alguns pontos que estão em alerta, e aqui eu citei algumas descrições até para vocês terem esse suporte depois. Na postura sentada por longo período, os músculos, por exemplo, da coluna e do abdômen, eles ficam numa contração permanente para garantir aquela estabilidade do centro do corpo. Você mantendo essa contração permanente, vocês observam que a gente não dá uma pausa? Se a gente não dá uma pausa nos músculos, eles vão cansar, eles vão sobrecarregar. As pernas ali, observem como tem uma região vermelhinha, né? A musculatura do bumbum e a musculatura da perna, se você não levanta para diminuir essa pressão, você acaba gerando uma compressão nesses músculos, o que pode originar problemas circulatórios. Aí daqui a pouco você está com formigamento, com cãibra, com um incômodo nas pernas e não sabe por quê. É porque a circulação das suas pernas, o retorno venoso, o retorno do sangue, ele não está conseguindo ser executado de forma correta, porque está existindo uma compressão permanente das regiões, onde ali deveria estar liberado. E outro problema, né, que ocorre é esse uso repetitivo, né, e forçado de vários dos grupos musculares, exemplo, os braços, os punhos, que seria uma postura ideal, um ambiente de trabalho ideal, não só no home office, mas no nosso dia a dia mesmo, empresa, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade, mesmo porque para você ter esse ambiente 100% ideal, né, os custos eles são realmente altos, mas existem formas da gente adaptar, e foi isso que eu tentei trazer para vocês hoje. A gente tem muitas dicas, muitas orientações, melhor falando, que são realmente baseadas em estudos sobre posturas que realmente vão favorecer vocês e vão evitar que dores e lesões sejam geradas. Sabemos que não conseguiremos adaptar toda essa postura aqui e adaptar todo esse mobiliário, mas tudo que vocês puderem adaptar dentro do que eu vou falar para vocês hoje, já vai ser de grande melhoria para realmente beneficiar vocês, certo? Quanto à ergonomia. Então, vamos individualmente alinhar alguns pontos aqui principais na ergonomia do home office. Pensando no sentar, né, postura sentado, a gente precisa de uma cadeira adequada. O encosto e o assento é ideal que ele seja de material transpirável. Cito, por exemplo, aqui na minha região, né, em Bahia, nós temos uma região muito quente. Se o encosto da cadeira ela for de couro, chiquérrimo, couro, aquece muito. Então, vai ser muito desconfortável, você prejudica a circulação. Então, o ideal, lembrando, trarei vários pontos para vocês, é adaptar o que consegue. O ideal é que seja transpirável. A altura do assento é importante que ela seja ajustável. Por quê? Observem na figura ali de cima, primeira figura, o ângulo entre as nossas coxas e o chão, ele tem que ser um ângulo reto, tem que estar paralelo o ângulo das coxas e o ângulo do chão, fazendo um ângulo de 90 graus entre a coxa e a perna. Entendeu? Esse é o ângulo ideal.
Um pouco abaixo dessa figura que tem o okzinho, vocês observam que tem duas figuras que estão com xizinho. E aí mostra quando uma cadeira está baixa ou quando uma cadeira tá alta, o que acontece? Quando ela está muito baixa, as perninhas ficam assim encurtadas. Vocês observam que se a perna está muito encurtada, está muito dobrada, você acaba travando a circulação em determinados pontos. Você também acaba mantendo uma determinada postura que força demais, por exemplo, uma flexão dos joelhos. Você vai estar pressionando e forçando muito os joelhos nessa postura de flexão das pernas, certo? Já a cadeira alta, observem como as pernas ficam bambas, ficam soltas. Se você não tem esse suporte, quando a perna fica solta, você pressiona muito as coxas na cadeira. Se pressiona muito a coxa, cadê esse sangue conseguir voltar? Olha como você prejudica essa circulação. Então, o que é que se deve fazer para melhorar? E tem a figura logo do lado, a última figura aqui embaixo do lado direito. Você pode ou ajustar a cadeira, se você tem essa opção da cadeira ser ajustável quanto à altura, ou adquirir um suporte. Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho um suporte aqui em casa. Eu acredito que vocês consigam ver. Ó. Eu tenho um suporte aqui em casa que é exatamente para favorecer esse meu suporte. Ele tanto ajuda com relação à altura, para manter a altura de 90 graus, quanto eu estimular a circulação, flexionando e estendendo os pés. E esse suporte não é caro. Você consegue facilmente adquirir para melhorar essa questão da circulação mesmo do seu corpo. Uma outra coisa importante, o apoio para os braços na altura do teclado. Então, quando você tem essas cadeiras, né, de braços, apoio de braço, ela tem que estar ajustada de uma forma que ela consiga se manter na mesma altura do teclado. Para você digitar com um punho, eu vou mostrar um pouco depois, um punho em ângulo neutro, que é o punho retinho. Nem flexionado demais, nem estendido demais, mas um ângulo neutro. A borda anterior do assento, que é essa borda da frente do assento, o ideal é que ela seja arredondada, pelos mesmos motivos que eu falei hoje, antes, quanto a prender a circulação. Se você tem uma borda que ela é reta, você prende a circulação ali naquela região. Se você passa só uma horinha naquela cadeira, tranquilo. Mas imagina passar 8 horas por dia prendendo a circulação da perna. Então, são pequenos detalhes que são importantes para a gente fazer esses ajustes e ter melhor qualidade de vida. Cadeira ideal, que fosse giratória, porque aí você consegue realizar diversas tarefas diferentes sem precisar levantar e ficar deslocando a cadeira para um lado e para o outro. Uma outra característica importante da cadeira, se possível, é um apoio para a região lombar e torácica, que vocês notam que a gente tem curvaturas fisiológicas na coluna, por isso esse apoio específico dessas colunas, e, se possível, com regulagem, que é exatamente para ajustar com relação à altura da curvatura da sua coluna. Outro item importantíssimo para quem trabalha no home office é a mesa. A mesa, como a gente dificilmente vai ter uma mesa com ajuste de regulagem, o ideal é que a nossa cadeira tenha esse ajuste, como a gente já citou anteriormente. Abaixo das nossas mesas, elas precisam estar livres, com espaço para vocês realmente poderem se movimentar, estender as pernas, flexionar as pernas com tranquilidade, sem fio, sem cabo, sem CPU. Precisa ter realmente um espaço para você conseguir se movimentar e se mover. Os objetos sobre a mesa, eles também precisam estar arrumados para vocês terem um fácil acesso quando precisarem, inclusive executar determinadas funções. Exemplo, se você é a pessoa do escritório que precisa muito de documentos, o ideal é você ter um apoio daqueles próximo a você que mostre os documentos para ficar mais fácil o acesso a eles. Teclado, mouse, tudo ali de fácil acesso. Monitor, ele precisa lembrando, né, o ideal. Não vou nem falar precisa, porque, como eu falei, se a gente for trazer tudo isso para a vida real, os custos são muito altos, mas se você tem essa possibilidade, é o ideal. O monitor centralizado a nossa visão, né, a visão do usuário ali, do colaborador, com a parte superior à altura dos olhos.
para não flexionar demais a cabeça, prejudicando a cervical, ó, porque eu vou estar forçando a cervical para manter essa postura, ou nem olhar muito para cima, porque eu também vou estar forçando a cervical. Lembrando que a gente não está falando do período curto de 1 a 2 horas, mas de um período de várias horas no trabalho. Então, por isso, a importância desse cuidado. E aí vocês pensam, mas eu não tenho um monitor que eu consiga subir. Coloca livros embaixo, para ele ficar nessa altura que a gente está citando. Não, mas eu trabalho com computador. Tem aqueles ajustes que a gente, ou com computador não, com notebook, como é o meu caso. Tem aqueles ajustes que a gente bota sobre a mesa, que são bem baratinhos, que a gente faz exatamente essa nivelagem de altura do notebook. Então, a gente tem opções interessantes no mercado para a gente poder usar na nossa casa. O teclado, ele precisa ser independente, né? Por exemplo, o notebook, ele tem um teclado próprio, mas se eu ajustar a altura dele, minha mão, ela vai ficar assim, flexionada, estendida, né? Então, a gente tem que ter um teclado extra, aquele teclado ali do notebook, para que a gente consiga manter a, a postura adequada, né? Entre cotovelo e punho, mantendo aquela neutralidade. Os punhos na posição neutra, como eu já havia falado para vocês, as fotos aqui do lado mostram exatamente isso, ó. Nem muito estendido e nem muito flexionado, posição neutra, sem passar da altura dos cotovelos. O ambiente como um todo, o ideal, gente, já pensa na tua casa, né? O teu ambiente de casa. Procurem para iniciar esse trabalho de home office, né, um ambiente que seja silencioso, para evitar exatamente essas interferências externas que em casa costuma ter. Então, tentem encontrar um quarto que vocês consigam ficar mais isolados, que vocês consigam fechar a porta, que ofereça uma iluminação adequada, se não a iluminação externa, mas que vocês consigam a iluminação adequada por parte da luz do próprio quarto que vocês vão ficar, ou um abajur que vocês consigam para poder iluminar esse ambiente onde vocês estão, temperatura do ambiente também confortável. Se, por exemplo, vocês têm um ambiente muito quente, procura um ventilador. Se já tem o ar-condicionado, evita ficar embaixo do ar-condicionado, porque vocês podem trazer, tem riscos de problemas respiratórios, alergias. Então, são pequenos ajustes para que o ambiente ele fique mais propício mesmo para o trabalho. Acabamentos, por exemplo, dos móveis, se possível, que sejam foscos, porque tudo que é muito brilhante, inclusive das pinturas das nossas casas, né, ele reflete muito, e tudo que reflete muito pode prejudicar os olhos ao longo da vida. Então, tudo que é relacionado à ergonomia, a gente tenta adaptar para que vocês consigam ter um ambiente mais confortável e mais propício possível a executar suas funções sem sobrecarregar nada no organismo de vocês. Buscar sentar-se à mesa e fazer uso de uma cadeira. Lá no início eu falei que a gente pensa em sentar, aquele ambientezinho do sofá, confortável, assistindo TV, não funciona para trabalho, porque o sofá assistindo TV é curto período de tempo, o trabalho não. O trabalho é para ser longo, o trabalho a gente tem que ficar realmente naquela posição por muito tempo, e aí gera um esforço repetitivo em determinadas estruturas que não compensa. Outro item importante da ergonomia, né? Ajustando toda essa questão do mobiliário, ajustando essa parte de cognitiva, de explicar quais são as funções da pessoa, as adaptações que ela precisa fazer para executar aquele trabalho da melhor forma possível, sem sobrecarga, nem mental, nem física. A gente também, na ergonomia, tem como traçar rotas para auxiliar, tanto preparando quanto compensando o que já existe de problema ou relaxando as estruturas. Então, isso a gente consegue com a cinesioterapia laboral ou a ginástica laboral. A ginástica laboral preparatória a gente faz antes de iniciar o expediente de trabalho, a compensatória é durante, né? Exatamente o nome diz isso, para compensar o que a gente já tem ali fazendo, e o relaxamento seria no final, que é exatamente para relaxar as estruturas. Aqui é um vídeo mostrando para vocês algumas das atividades que a gente faz dentro do nosso programa aqui na Inspira, que é o Inspira Move, e essas atividades englobam muitas coisas, mas o objetivo, no geral, é se movimentar.
Então, atividades relacionadas à respiração, ao relaxamento, ao movimento dos membros superiores, membros inferiores. O ideal é que isso seja feito por um profissional. Mas mesmo vocês não tendo esse profissional, esse apoio da empresa, né, na execução dessa atividade para melhorar, para evitar essa postura sentada aí no seu trabalho, no seu home office, mesmo que você não tenha esse apoio da empresa, é importantíssimo que você levante. Evite ficar sempre naquela postura por muito tempo. Levante, vá lá na sua cozinha, tome uma água, vá lá no seu espaço, tome um café, dependendo de onde você estiver, mas se levante, se mova, mova um pouco os braços para cima e para baixo, flexione um pouco as pernas, flexione estenda, faça com que essa circulação volte a fluir naturalmente no seu corpo. Mas, se possível, se tiver a oportunidade, aqui a Inspira, a gente fornece isso, um carinho especial pelo Inspira Move. Se possível, né, um profissional orientando quanto a isso vai ajudar muito mais, vai tornar tudo muito mais dinâmico também. Então, para finalizar, o ideal é a gente estabelecer blocos de tempo para a gente se concentrar no nosso trabalho. Então, vocês precisam realmente definir o horário que eu começo, o horário do meu intervalo de almoço e o horário em que eu termino. Inicio o trabalho, me visto bonitinho e vou trabalhar para criar uma rotina. Quais são os blocos de tempo do meu trabalho? Quais são os períodos que eu vou pausar, realmente me levantar, tirar ali na minha agenda 15 minutos para me levantar, relaxar, tomar uma água, comer um lanche, certo? Tenham esses blocos de tempo muito bem determinados, muito bem delimitados, para que vocês acabem não priorizando outras coisas e esquecendo a saúde. Outra coisa, desligue das tentações e distrações de casa. Como eu falei, né, uma pessoa, quando está na sua casa, ela acaba tendo a rotina da própria casa acontecendo. Então, você, quando está num ambiente mais silencioso, você consegue deixar um pouquinho essa distração. Avisa a família que você está numa reunião, que você vai precisar ficar afastado. Faz essa sua rotina de trabalho também associada à rotina da casa para conseguir para conseguir se desligar e concentrar realmente no seu trabalho. E busque não fugir do que seria o seu horário normal de trabalho. Sua casa e sua família precisarão de você nos outros momentos do dia. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Vou parar aqui compartilhar. Fico aberta a tirar as dúvidas de vocês, a gente conversar sobre o assunto. É uma área muito importante. E eu queria ouvir, inclusive, a opinião de vocês, se vocês já têm algum cuidado em casa, se vocês, quando estão em casa, já têm algum tipo de cuidado, já fizeram algum tipo de adaptação na casa de vocês com relação à ergonomia, ou tirem dúvidas, fiquem à vontade. Olha, terminei 35. Eita, hoje eu terminei antes. Menino, mas eu sou acelerada, né, gente, também. Ô, Mi, posso falar se estão me ouvindo bem aí que eu estou em deslocamento? Estou sim. Achei muito legal quando a gente, o que se falou, né? Quando fala em ergonomia, a gente pensa que é só a posição que a gente trabalha, e tem muita coisa envolvida, né? Mas aí, tô puxando a sardinha pro meu lado aqui de, né, trabalhando em vendas, a minha preocupação é manter essa postura legal no carro, porque eu passo muitas horas dirigindo, né? E às vezes dirigindo, eu sei que é errado, eu pego o celular, eu já tenho bursite, tendinite, todos os ites. E aí eu pego o celular e fico digitando com uma mão só, nem podia, mas, né? Então eu acho que os cuidados que você falou valem um pouquinho quando a gente está dirigindo também, né? De ficar aí concentradinha, sentadinha e joga o celular pela janela, né? Exatamente, mas você trouxe um assunto super importante. Eu ainda pensei em colocá-lo, imaginando, por exemplo, o seu trabalho, que eu sei que você faz sempre muito deslocamento, né? Com relação. É um trabalho remoto, é um trabalho externo, porém não é o home office que a gente conhece ali sentado, né? Mas é a mesma coisa quanto a estar fora do ambiente de trabalho. E o sentar no carro, ele segue linhas semelhantes de raciocínio, sim, quanto à postura sentada convencional em casa, né? Ou no trabalho. Porque o que você vai fazer é evitar grandes compensações do teu corpo ali sentada no carro. Então, exemplo,
Você não vai colocar as suas costas lá para trás, girar ali o encosto do assento do carro lá para trás e dirigir como se estivesse assistindo também um filme no sofá. Porque exatamente gera compensações ali. Ó. Se você joga a coluna muito para trás, a cabeça tem que ir muito para frente. Se o deslocamento é longo, você vai sentir dor na cervical. Então, assim, evitar esse tipo de postura que você note que foge da neutralidade do corpo. O que é uma neutralidade do corpo? São as curvaturas normais da coluna. Se você joga muito ali para trás, você não está promovendo a curvatura normal da coluna. Se joga muito para frente, também não. Então, tentar, por exemplo, no carro, adquirir uma postura ali do assento do carro numa posição mais neutra possível. Você note que esteja tudo muito bem apoiado. A postura ali de segurar o carro, segurar o volante do mesmo jeito. Às vezes a gente tem mania, eu já vi isso várias vezes, eu acho tão feio, de jogar um braço ali do lado, além de ser extremamente perigoso. Olha a compressão que você está fazendo no ombro, ó. Observa como esse daqui ele está relaxado numa postura, mas esse daqui, além de feio e irresponsável, ele está gerando uma compressão no ombro. Então, são detalhes. Tenta colocar a postura de uma forma que você não gere essas compensações e deixe o corpo numa postura realmente mais neutra. E celular também não. Celular não é legal. Obrigada, Lu. Nada. Mi, eu quero só parabenizar, como sempre, conteúdo de alto nível, super importante. E a gente tem que relembrar sempre, né? É incrível quando alguém fala sobre ergonomia, mesmo só de citar, a gente já se ajeita, Já porque trau. constantemente a gente está esquecendo. O iMove nos ajuda muito nisso. Reforço aí, né, a nossa disciplina de buscar participar desses 20 minutos aí dia. E quando não for dia de iMove, né, que a gente tente buscar isso. Então, serviu muito para mim como lembrete disso. Muito disso a gente já sabe ou já ouviu, mas você trouxe coisas além, como a Márcia colocou, e conteúdo show. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou alguma colaboração do que já fizeram de ergonomia em casa, ou já conhecem do assunto ergonomia? Ou se surpreenderam com algo? Comentar um pouquinho. Eu acho que depois do iMovie ajudou muito em relação a, sim, a postura, mas a deixar de deixar o corpo tensionado, né? Então, é engraçado que aqui no escritório, a qualquer momento, alguém tá com uma dorzinha, já começa a fazer igual o que a gente aprendeu, aí desce, aí faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque é muito bom, você aprende, além de fazer no dia a dia, você aprende. Então, não só usar nos 20 minutos, mas quando o corpo pede, né? E eu, principalmente, eu tenho muita dor nas costas, por quê? Porque eu fico muito torto, aí quando eu lembro eu já me regulo, aí de não ficar com a posição certa, meu corpo chega a doer quando eu deixo ele certo, né? Eu fico muito reto, aí as costas começam a doer porque eu tô reto. Aí, eu falo, aí você já enxerga o quanto torto você fica. Aí eu já faço o alongamento, então acho que é muito bom. E você identificar isso no dia a dia, né? Identificar como você tá, identificar a sua postura e saber como agir caso você não esteja do jeito certo. É isso. Perfeito. Você e Fabiano falaram uma coisa que foi realmente resgatar essa questão do iMove, né, e da importância do movimento, e como quando a gente fala sobre o assunto, a gente se estimula a se cuidar mais, né? Você passa a ter mais consciência sobre o seu próprio corpo, suas próprias necessidades, e essa questão foi até o que eu acabei trazendo hoje, né? A postura, que a gente pensa muito, uma postura correta para sentar, uma postura correta para dormir, uma postura correta. Só que nós somos seres individuais, tá? E essa individualidade gera necessidades também individuais, inclusive pensando nas nossas próprias rotinas. Existem posturas que são mais adequadas porque elas são fisiológicas, né? A nossa coluna ela tem determinadas curvaturas, então existem posturas fisiológicas. Mas se imagine numa mesma postura, mesmo que fisiológica, que é o que você sente de vez em quando, Fê, muito tempo, muito tempo. Tem absolutamente nada de diferente. Você sentado durante 4 horas seguidas, 5 horas. Palestra. Quantas vezes a gente não foi para uma palestra, para um evento, e ficou ali sentado naquela cadeira
bateu 1 hora, começou a doer a costa aqui atrás. Ai, tá doendo aqui. Aí você mexe um pouquinho assim para ajustar. Aí passou mais meia hora, você fica, meu Deus, não vão pedir uma água, não vão dar um tempo para tomar uma água. Engraçado, a gente pensa nisso em eventos, mas esquece no ambiente de trabalho, porque às vezes a gente está muito focado na produtividade, está muito focado na atuação, mas não vai atrapalhar se a gente tirar realmente um pequeno tempinho para levantar, para só compensar, para tirar aquele excesso de parada, de postura numa mesma posição. Então é isso mesmo, Fê. Agora vocês estão unidos com o Inspira Move de como fazer essas modificações por conta própria, né? E cada vez mais vão ficar mais bonitos, porque esse negócio que é Até criativo. quando alguém faz um crack, já virou um mantra pra gente. Olha lá, tá fazendo iMovie. Olha aí, Verdade, verdade. boa, Eu também, do nada, estico meus pulsos, já fico torcendo os pulsos. já tá Pra aqui, né? dentro, pra fora. Virou automático. Isso é muito legal, né? Como a iMovie incentivou a gente a se mexer, né? De alguma forma, não ficar parado. Muito bom, Fran. E é isso, gente. Ergonomia não é mobiliário, ergonomia não é só mobiliário, não é só postura física. Na verdade, a ergonomia é você analisar tudo isso para que exista um equilíbrio entre o trabalho e o ser humano individual. E aí, esse equilíbrio a gente consegue com o movimento. Mais alguma coisa? Vocês, vamos lá, gente, 15 minutos ainda, tem tempo. Vocês em casa, eu sei que boa parte aqui está em escritório, mas vocês em casa já fizeram ajustes nas mesas de trabalho de vocês, nos ambientes de trabalho de vocês, exatamente para vocês sentiram assim, mesmo que sem ter o conhecimento, mas tiveram a percepção de que não, é melhor eu colocar de tal jeito o computador, de tal jeito o mouse e o teclado, porque eu me sinto mais confortável. Olha, Mi, Vai lá, eu, Douglas. eu desde o início sempre home office, né? E tinha uma questão que sempre me pegava assim no final do dia, que quando eu ia deitar, né? Então eu sempre ficava na cadeira e na cadeira sempre muito confortável e às vezes ficava um pouco mais reto, né? Era um momento mais sério, mas eu precisava ser um pouco mais produtivo, ficava um pouquinho mais reto. Depois, quando eu pesquisava alguma coisa e tal, eu ficava um pouco mais relaxado, né? Mas chegava no final do dia, na hora que eu ia deitar na cama pra dormir, aí eu sentia uma dor assim na coluna, um desconforto, né? Eu sempre fiquei pensando muito, nossa, mas caramba, por que, né, que eu tô com esse desconforto? Por que disso? E agora que você tava falando, né? Na posição na cadeira, né? A parte da curvatura da cadeira aqui na sua coluna, né? E eu percebi que alguns meses atrás eu troquei de cadeira, também ajudou, isso ajudou muito. eh, e eu comecei a ficar um pouquinho mais reto, né? Com a coluna um pouquinho mais reta. E aí eu percebi que quando eu vou dormir eu já não tô com tanto desconforto assim. Então foi um ajuste, né? A troca da cadeira realmente mudou muito, né? Agora uma coisa que eu preciso confessar que eu preciso me policiar para não fazer, eu tenho muita mania de sentar em cima da minha perna. E eu começo a perceber, né? Nossa, várias vezes durante o dia aí começa a formigar minha Dormência. perna. Aí eu tenho que tirar, aí, né, dá aquele desconforto, aí depois eu vou lá e sento em cima da outra perna. Então, eu tenho que me policiar com essa questão, na forma, né, com que eu vou ficar sentado. Mas a cadeira foi um ajuste que eu fiz aqui em casa e já me ajudou bastante. Perfeito, Dulce. Você já citou uma outra coisa importantíssima. O bom de vocês trazerem as vivências de vocês é que a gente acaba discursando um pouquinho mais sobre elas, né? E aí, olha que interessante, você naturalmente já havia notado que a sua coluna, né, estava sendo prejudicada, e como ajustar isso daí para poder aliviar uma dor que ao final do dia não tinha como não vir, né? Já que era o dia todo numa determinada posição que estava incomodando. Então, não tem como, no final do dia você vai sofrer. Você automaticamente já fez esse ajuste, seria essa questão da cadeira. Eu até aproveitar para falar, vou falar outra coisa, mas aproveitar, nem todo mundo tem a possibilidade de comprar uma cadeira boa, com esse ajuste das curvaturas, né, da coluna, que você ou ajusta a cadeira,
ou o próprio encosto da cadeira tem uma curvatura fisiológica para ajudar nessa postura. Você poderia pegar simplesmente um apoio com um travesseiro pequeno ou uma toalha enrolada, coloca na base da sua lombar. Se você coloca aqui atrás na coluna esse suportezinho, né? Essa estruturazinha, um lençol, algo macio, você automaticamente já está fazendo uma curvatura da coluna. Você já dá um favorecimento ali para não deixar aquela coluna reta, porque isso vai prejudicar mesmo a circulação. E aí, falando com relação à circulação, não tem jeito. Tem que arrumar Mas olha que legal. Por conta da nossa fala, você já teve essa percepção. Sabe que não faz bem, né? E agora sabe por que de não fazer bem. Porque se você deixa realmente todos os seus membros muito flexionados e comprimidos por alguma coisa, se comprimido pela própria cadeira ao sentar já gera uma dificuldade de circulação, imagine se ainda jogar uma perna em cima da outra. A pobre da circulação de baixo só pode mesmo deixar a perna extremamente dormente. Aí vem a formiguinha na perna todinha. Aí a gente acha divertidinho, mas não, está prejudicando. Não faz bem. Então, ótimo. Primeiro passo para qualquer mudança, a conscientização. E é isso que você está fazendo hoje, foi isso que você notou. Espero que mude logo, é para a gente não ter problemas no futuro. Eu vou ajustar, pode ficar tranquila. Ajuste, pronto. Mais alguém, gente? Ô, Mi, eu só ia te perguntar uma coisa. Você está me ouvindo bem aí? Você está me ouvindo bem? Perfeito. Eu vi num Pequenas Empresas Grandes Negócios, lá na reportagem, uma empresa que fazia cadeiras personalizadas, quer dizer, eles tinham um ajuste na parte das costas, como se fosse vértebra por vértebra, sabe? Eu não sei se isso melhora ou se, né, pode ser, dizer eles que isso é baseado no estudo científico, tal, e a cadeira logicamente é mais cara. Mas isso é um investimento que vale a pena nesse caso, Mi? Você já viu? Eu desconheço uma cadeira tão personalizada assim, vértebra por vértebra. Inclusive, acho bem diferente, bem interessante. Sabe o que é? Se essa cadeira, se esse encosto, ele for ajustável de altura, é interessante também, porque você vai poder ajustar ao longo do seu dia, ao longo do seu trabalho, ao longo da sua vida, essa altura do encosto. Mas o que é que acontece? Ao longo da vida, naturalmente, os discos intervertebrais, os discos que ficam entre as nossas vértebras, eles vão sofrendo ajustes. Envelhecimento, tá? É normal, acontece. Então, uma cadeira tão personalizada, milimetricamente falando, ela tem um tempo também de uso, se ela for tão específica assim. Mas é interessante, porque assim, se eles estão analisando com relação aos formatos das curvaturas fisiológicas, super legal, porque a lombar e a cervical, elas têm curvaturas para o mesmo ângulo. E aí imagina um encosto, né, o encosto aqui alto, pegando ali até aqui a base da cervical, né, até aqui a cabeça, na verdade, e esses dois com a curvatura semelhante, né, e o dorso um pouquinho mais para frente, e isso o ajuste de toda a coluna, perfeito, perfeito. Se eles falam com relação a fisiologicamente a coluna está alinhada, eu acho isso ideal. Tem cadeiras muito boas hoje em dia que tem um ajuste de coluna só mesmo no formato e com ajuste de altura que já traz já abrange essa necessidade que a gente tem, entende? Então, assim, é diferente, desconheço, é bem específico, mas eu teria que analisar um pouquinho com mais calma para eu entender realmente até que ponto o custo-benefício realmente interferiria, né? Na saúde. É que nem protetor solar. Vocês já ouviram protetor solar fator 100? Já viram? Protetor solar fator 100. Existe o protetor solar fator 100. A maioria de nós não precisa. Por quê? O protetor solar fator 100 vai fazer diferença para uma pessoa que é albina, por exemplo, que a pele é extremamente sensível ao sol. Então, sim, uma proteção 100 faz diferença. Agora, pessoas normais como a gente, 70, se você quiser o máximo de proteção, 50 já está ótimo. Entende? É mais com esse comparativo.
Então, talvez para uma pessoa que já tem uma lesão, que já tem uma deficiência, que já tem uma compensação, pode ser interessante. Mas se são pessoas normais, uma cadeira com um encosto ajustável já funcionaria muito bem, com a curvatura fisiológica. Deu para entender, Mar? Sim, sim. Muito, obrigada. Nada? Mais alguém? Se não, e aí, Fabiano? Só o Fabiano, quando ele está aqui. É isso aí, Mi. Show. Não tem problema quando encerrar antes, não. Sabe aquela coisa assim, quando o profissional é muito bom, você fala assim, olha, fulano é tão bom que parece que é fácil, né? Quando ele fala, quando ele faz. Então, foi tão claro, foi tão bom que a galera já tirou as dúvidas. Óbvio que é um assunto gigante, né? Mas acho que a missão foi super bem cumprida aí no Talks. Tá gravado também, depois o pessoal revisitar. E te agradeço. Show de bola. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem realmente perguntar. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre ergonomia com vocês, e principalmente ergonomia no home office, né? Porque a gente tem trabalhado muito no remoto, né? Ou híbrido, que eu acho que é a grande vertente para onde está indo o mercado hoje em dia. Mas, enfim, muito feliz em apresentar esses conceitos para vocês, mostrar como a gente pode melhorar também de forma simples. Mas qualquer dúvida, entre em contato, totalmente à disposição. Vocês inspirem, então, têm acesso total, aproveitem. E é isso. Muito obrigada. Ótima quarta-feira a todos. Valeu, gente. Valeu, Mi. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau, Mi. gente. Tchau, tchau. Obrigado, Mi. Tchau. Tchau, Mi. Obrigada.